Movimento harmônico simples, MHS. Eu tive isso pela primeira vez no final do terceirão e assim, cruzei os dedos para não cair no vestibular, não entendi nada. Aliás, tive essa sensação de não ter entendido nada. Depois é que eu fui ver que era, na verdade, muito mais tranquilo do que eu imaginava. Movimento harmônico simples, pessoal, é todo movimento que se repete ao longo do tempo. Todo movimento repetitivo ao longo do tempo é um movimento harmônico simples. A nossa vida é recheada deles. Por exemplo, o oscilar do meu braço. Se eu mantenho o ritmo de oscilação do meu braço, eu posso dizer que meu braço está se deslocando num movimento harmônico simples. Todo fenômeno repetitivo, a gente calcula o período e a frequência. Como nós já discutimos isso em ondulatória e também em movimento circular uniforme, eu gostaria que vocês me ajudassem. O que é a frequência e o período de um MHS? Período, tempo para completar uma oscilação. De novo, tempo para completar uma oscilação. Frequência, assim como já vimos outrora, número de oscilações efetuadas em uma unidade de tempo. Regra de 3 é o suficiente para calcular período e frequência. O vestibular nos traz uma formuleta que relaciona um com o outro. Observa que essa fórmula nos ajuda a transformar período e frequência e vice-versa, mas não nos ajuda a calcular o período e a frequência. Se tu sabe o que é período, sabe o que é frequência, faça uma regra de 3 e determine o valor de um e do outro, sem problema nenhum. Pêndulo simples, como eu havia comentado no começo da aula, é um dos casos clássicos de movimento harmônico simples. Mas antes de analisar o pêndulo simples, eu gostaria de te mostrar um outro movimento harmônico simples, também muito famoso e que deve aparecer nos vestibulares por aí. É o sistema massa-mola. Um sistema massa-mola eu acho que é uma boa oportunidade para a gente começar a se familiarizar com o movimento harmônico simples. Imaginem vocês pegar uma superfície perfeitamente lisa, sem atrito nenhum, colocar nessa superfície um objeto com uma certa massa e amarrar esse objeto numa mola. E vamos supor que nessa posição a mola não está nem esticada nem comprimida, ela está na sua posição de equilíbrio. Se eu registro essa posição como posição 0, se eu levo esse corpo para uma posição à direita da posição 0, vamos chamar de posição A. Se eu levo esse corpo para a posição A e solto ele, o que dá para dizer que vai acontecer com ele? Até onde ele vai? Ele vai no 0 e para? Até onde que ele iria? Claro, né? Se ele acumulou energia potencial elástica da mola, se não tem atrito, não tem perda de energia. Quando eu soltar esse objeto, ele vai transferir a sua energia para a energia de que tipo quando chegar na posição 0? Cinética. E essa energia cinética, então, como o corpo tem inércia, tem a tendência de continuar se deslocando, essa energia cinética acaba sendo transferida para a mola e o corpo acaba vindo até a posição igual, só que no sentido oposto. Por isso que nós chamaríamos de menos A. Se não houvesse atrito nenhum, nós perceberíamos que esse corpo ficaria para toda a eternidade, indo de A a menos A, sem fazer barulho e sem aquecer. A mola perfeita, o chão não tem atrito. Pô, é um fenômeno repetitivo. Dá para calcular período, dá para calcular frequência. É o famoso sistema massa-mola, um dos casos clássicos de MHS, movimento harmônico simples. O nome desse A aí é a famosa amplitude. Amplitude do movimento. E como eu havia dito a vocês,
no ponto O, a velocidade do corpo é máxima. Mas tu aceitas que a força que atua nele, a força elástica, é zero naquele momento? Força elástica. A força da mola é zero na hora que ele está na posição zero, né? Porque a mola não está nem esticada, nem comprimida. Nós vimos através da lei de Hooke, né? K vezes X, que se o X é zero, a força elástica é zero. Quando o sujeito está na posição A ou menos A velocidade vale quanto? A velocidade é zero, porque o cara parou de ir para a esquerda e vai começar a ir para a direita. O cara parou de ir para a direita e vai começar para a esquerda. E naquele momento a força elástica é máxima. Ela é máxima. Já viu o vestibular cobrar do aluno essa ideia, né? De que no ponto zero, no ponto de equilíbrio, a energia cinética é máxima e a energia potencial elástica é nula. E no ponto A energia cinética é nula e a energia potencial elástica é máxima. Beleza. Até agora, nada demais. Até agora está bem tranquilo. Sistema massa-mola. Poxa, nós precisaríamos de equações que nos permitissem acompanhar o movimento desse corpo. Eu te pergunto, tu aceitas que se eu pegar um círculo, botar um barbante, amarrar uma pedrinha num barbante e começar a girar em círculos, se eu botasse luz aqui em cima, tu aceita que a sombra da pedrinha nesse eixo X representaria o vai e vem desse bloquinho? Aceitas isso, que à medida que eu mexo esse círculo, essa sombra vem desse ponto máximo e vai até esse ponto aqui mínimo, né? Eu poderia dizer que o centro do círculo é zero, que essa posição máxima é A, que a posição mínima é menos A, e ao girar essa esferinha, a sombra dela vai responder ao movimento de vai e vem do bloquinho. Aceitável isso? Pô, peraí. Nós já vimos no círculo trigonométrico que se eu quiser descobrir a posição no eixo dos cossenos para esse carinha, eu posso simplesmente escrever que x é igual a esse tamanho, que no círculo trigonométrico vale 1, né? Vezes o cosseno do ângulo, certo? Só que se eu usar essa equação, o corpo só vai de 1 até menos 1. E eu queria que ele fosse de A até menos A. Por isso que na fórmula vai aparecer o A ali, ó. E eu já te mostrei do movimento circular uniforme que aquele ângulo θ pode ser escrito como θ0 mais ômega vezes t, a equação horária da posição angular. Muito parecida com a equação horária da posição para movimento uniforme, lembra? Se eu botar essa fórmula dentro dessa, é a primeira equaçãozinha que representa a posição do movimento harmônico simples. Olha que bonita a fórmula. Na próxima aula eu vou falar com mais carinho dessa fórmula. Vou te mostrar que isso é amplitude, vou te mostrar que isso é chamada pulsação, e que aquele ângulo ali é a famosa fase inicial. Na onda nós já usávamos essas ideias, né? Eu deduzi a equação da onda para vocês, não deduzi? A gente já usava essas ideias, então. Amplitude. Então começamos bem light, só mostrei a equação da posição do movimento harmônico simples. Ainda falta a equação da velocidade, a equação da aceleração, descobrir a fórmula para o período do sistema massa-mola e do pêndulo simples. Tem um monte de coisa aí, nas 2 aulas de MHS ainda vai. Valeu, galerinha, obrigado pela próxima atenção, não usem drogas, usem preservativos e me perturbem com dúvidas, seja agora, seja semana que vem.